Mag Seguros. Nossa missão vai além de oferecer segurança financeira. É sobre integrar essa conversa às rotinas diárias e construir histórias de confiança. Estamos aqui para inovar, estabelecer conexões duradouras e transformar vidas. Mag Seguros. Somos especialistas em proteger o seu futuro. Hoje. Imagine conseguir reduzir a carga tributária e ter de volta no caixa da sua empresa os valores de tributos que foram pagos indevidamente ao longo dos anos. Já ajudamos milhares de empresas a economizar e recuperar milhões de reais, fazendo toda a diferença em suas jornadas rumo ao sucesso. Não perca mais tempo e dinheiro. Venha à VegTax e transforme seus tributos em oportunidades de crescimento. VegTax, gerando oportunidades de crescimento. O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, pra ideia virar ação. COP é formação pra sociedade. COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem pra todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos COP. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FACIEG Pod, esse espaço para falarmos de negócios, de economia, para apresentarmos a você trajetórias inspiradoras. E hoje temos uma, inclusive, né, Márcio? Aqui pode tudo, aqui é o FACIEG Pod. Eu tava vendo o currículo desse entrevistado, não tem lógica não. O homem é presidente de tudo, aí. Acumula cargos, né? Acumula funções. Acumula competência. Muito bem. André Rocha, seja muito bem-vindo aqui ao FACIEG Pod. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Márcia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com os amigos da FACIEG. Eu sou Fernanda Arcanjo, estou acompanhada de Márcio Luiz, presidente da FACIEG, e a gente está fazendo essa transmissão tanto pelo YouTube, obrigada a você que nos acompanha aí pelo YouTube da FACIEG, quanto pela Rádio Bandeirantes na frequência 98.7. Então, obrigada a todos os ouvintes que nos acompanham também. André Rocha é atual presidente da FIEG, esteve na vice-presidência, atualmente na presidência da FIEG, é presidente do LIDE Goiás, que mais, hein? Presidente da CIFAEG. Diretor do Cicobi Ingecred, e aí vai. É um polvo. É isso? Múltiplos braços, múltiplas funções. É um prazer, né? Eu sempre tive essa veia classista, né? De fato, aí, hoje exerço aí há 17 anos a presidência do CIFAEG, a presidência executiva do CIFAEG, e ao longo dos anos exerci várias funções na Federação da Indústria, fui diretor financeiro lá no mandato do Pedro Alves e no mandato do Sandro Mabel, primeiro vice-presidente. Agora, com ele se licenciando para ser candidato, né, à Prefeitura de Goiânia, estou provisoriamente no exercício da função. Assim como sou também presidente do Cicobi Ingecred, uma cooperativa de crédito com muito orgulho. Nós inauguramos, né, há 20 anos atrás, começamos ela, temos uma boa história. Hoje ela se situa aí entre as 13 maiores cooperativas de crédito do país, então temos uma longa e bela história, né? Se a gente puder falar um pouquinho sobre cada instituição dessa, a gente começando pela própria FIEG, né? E do peso dessa instituição, como é estar à frente dessa instituição, dessa presidência? Bem, nós estamos começando esse mandato agora, né? Mas é um mandato aí até o final de mês de outubro. Mas ao longo dos anos, há mais aí de 20 anos, eu participo da Federação da Indústria, participando de várias comissões, né? Fui presidente do comitê temático do agronegócio que nós temos lá, sou também presidente do Comitê de Assuntos Legislativos e tive essas funções executivas, seja como diretor financeiro e como vice-presidente, como primeiro vice-presidente. Ao longo disso, o nosso presidente Sandro Mabel sempre foi muito descentralizador, exerceu a liderança também, nos dando muitas responsabilidades. Eu sempre, desde o início da gestão dele, eu tenho, por exemplo, compartilhado várias funções. Uma delas é participar
mensalmente das reuniões aí do Fórum Empresarial, né, ao lado do Márcio e de tantos outros componentes. O Fórum Empresarial tem um peso e uma responsabilidade muito grande com o Estado de Goiás, porque nós discutimos não aquilo que interessa só para a entidade A ou para a entidade B, aquilo que interessa às 8 entidades é o Estado do Goiás como um todo. Né, temos uma interação muito forte, sobretudo com o governo do Estado e também com a Prefeitura de Goiânia, mas também com as principais prefeituras. Sempre que existe alguma questão, nós sempre levamos, e é interessante que em alguns pontos as nossas ideias convergem, e quando há divergência nós procuramos primeiro resolver dentro do fórum antes de transpor isso para o governo. Então, ao longo desse tempo a gente vem, né, como eu disse, assim, adquirindo essa experiência, até porque Goiás é um estado que cresce acima da média nacional, e para isso ele precisa da agilidade das nossas entidades empresariais. Elas têm que buscar cada vez mais darem competitividade para os seus associados, resolverem gargalos, né, e tentar pensar na frente, pensar no futuro. Então esse é o papel que a gente faz. O Márcio tem feito isso aí com muita probidade, com muita competência aí à frente da FACIEG, demonstrou aí um trabalho muito forte, não só nessa área de comunicação, mas esse trabalho literalmente de fortalecer, né, o interior do estado. E aí cada uma das nossas entidades faz isso: FEComércio, FAEG, FCDL, a CIEG, né, a DIAL e a FIEG. Nós 8 trabalhamos muito juntos, né? Sempre a gente comenta muito isso, o Márcio também comenta, que sempre a ação de um é a ação dos outros 7. Então nós sempre procuramos agir aí com 8 mãos, né? E isso ajuda, né? Porque se o desafio é grande, mas com a força de outros a gente consegue superar, né, cada vez mais ponto a ponto. André, numa oportunidade do convívio com você, eu vejo 2 características muito fortes que você traz contigo. Você consegue harmonizar muito as situações, né? E você sempre foi uma pessoa muito ponderada, né? E o fato de você estar à frente de tantas instituições mostra realmente esse perfil. Só que a gente observa, logicamente, toda regra tem a sua exceção, mas geralmente a turma da sua formação acadêmica, o engenheiro civil, a turma mais de exatas, mais de planificações de resultado, trabalho, e o relacionamento acaba que não é tão intenso como em outras áreas de formação. Como que você conseguiu fazer essa gestão de aparentemente mundos distintos e que na verdade eles se comunicam e você é a prova disso? Como que o André, engenheiro civil, hoje se tornou aí uma das maiores lideranças classistas do estado de Goiás? Não, isso é bondade sua. Mas assim, eu acho que a engenharia ajuda muito na questão do raciocínio lógico, um raciocínio rápido. Eu acho que isso eu tenho que agradecer muito, né? Quem trabalha muito com exatas, com matemática, acaba desenvolvendo muito isso, né? E com relação a essa questão do equilíbrio que você falou, da gente procurar harmonizar, compreender, eu acho que o papel nosso do líder classista é esse, Márcio, porque na realidade a gente age muito como psicólogo, né? Porque quando o nosso associado ele nos procura com um problema que às vezes é o maior problema dele e não necessariamente é o maior problema do restante da categoria, né? Ou dos outros sindicatos, mas a gente tem que muito compreender a dimensão do problema dele, se colocar no lugar dele para poder ajudar a resolver e também se colocar no lugar de quem vai resolver, né? Para a gente poder entender muito. A gente tem que entender muito assim, o papel do ordenador de despesa, o papel daquele que tem responsabilidade com o poder público, né? E buscar soluções. Então, eu acho que a gente precisa ouvir muito, a gente precisa se espelhar muito naquelas pessoas que a gente vê que tem ou uma habilidade ou uma competência, ter o mínimo de vaidade possível. Então, se eu entendo que o Márcio é mais capaz nisso, se o Márcio tem mais amizade com aquela pessoa, se o Márcio tem mais experiência com relação a esse assunto, a esse problema, eu tenho que recorrer a ele e pedir ajuda e tudo mais. E eu acho que é uma coisa muito positiva. Acho que o Fórum Empresarial foi uma criação muito boa das entidades empresariais e eu vejo também uma grande harmonia nesse grupo que está lá, nesses 8 que estão lá discutindo. Então, assim, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua competência, cada um tem o seu asset, que eu digo assim, cada um tem uma carta na manga e a gente procura explorar o que é melhor de cada um de nós para
tentar resolver as questões, né? E acho que isso a gente tem feito muito em harmonia, assim, não tendo desgaste entre nós ou entre as entidades, que eu acho que isso é muito importante, e procuramos sempre aquilo que é melhor. Eu acho que quando a gente age assim com boa fé, né, com retidão e com tudo mais, as coisas acontecem. E quando acontecem, pelo menos as pessoas entendem e veem o seu esforço, né? Assim, então é muito importante também que cada um dos nossos associados vejam que nós estamos nos esforçando para resolver isso. Mas como se diz, se o esforço ele comove, né, a entrega convence. Então a gente tem que trabalhar e conseguir fazer as nossas entregas, né? Quando a gente fala em LEAD, é um grupo articulador, né? um grupo que busca fomentar negócios, buscar questões inerentes a desenvolvimento econômico. O LEAD, inclusive, esteve recentemente reunido em Nova York com a presença do governador. Eu quero entender a relevância de Goiás nesse cenário, quando a gente observa o âmbito nacional. Não somos mais apenas agro, né? Há um bom tempo. Não somos, e o que nós somos do agro, somos com muita competência, né? Querendo ou não, por exemplo, a maior empresa de proteína animal do mundo nasceu daqui de Goiás, a JBS. Se você pegar o setor de lácteos, nós temos aí a Piracanjuba e Italac, né, que são as maiores do país, investem então no país todo. Goiás já chegou a ter, né, entre as 10, 3 grandes marcas, mas hoje nós temos entre as 3, 2 grandes marcas, né, como eu citei. Se você pega o setor de avicultura, nós temos aqui, além de empresas importantes, como é o caso da BR Foods, mas nós temos aí a Super Frango, a Friato, que são empresas que com muita competência estão presentes em todo, né, território nacional, vendendo, exportando, e são empresas que nos dão muito orgulho. E assim vamos para cada um. O setor sucroenergético também, nós temos aqui grandes empresas, o Goiás, no conjunto da obra, é o segundo produtor. Nós perdemos a segunda posição, somos o terceiro produtor de cana, somos o terceiro produtor de etanol de milho, somos o terceiro produtor de etanol, somos o terceiro produtor de açúcar. Mas quando você junta tudo isso, nós ainda estamos em segundo lugar. Quando você soma todos esses produtos aí, estamos em segundo lugar, perdendo só para São Paulo. E temos grandes benchmarks de empresas que nasceram aqui. Você tem aqui o Grupo Jales, que é um grupo que tem crescido muito, o Grupo Vale do Verdão, vários grupos. Então, assim, em todos os setores do agro, Goiás cresceu muito. Caramuru, no setor de esmagamento de grãos, temos uma grande cooperativa como a Comigo, o Grupo Cereal também no esmagador de grãos. Então, assim, no agro, nós temos empresas que fazem diferença, são benchmarks, são empresas que todos se espelham, mas mesmo fora do agro, como você disse, nós crescemos muito aí no setor farmacêutico, temos grandes consultoras e mesmo em outros setores. Se você pegar, por exemplo, o setor de comércio, pega, por exemplo, concessionárias de veículo, os grandes grupos, Jorlan, Cical, Tecar, Grupo Saga, quer dizer, são líderes nos seus segmentos e são empresas que estão no país todo. Então Goiás é um estado que se caracteriza por ter bons e grandes empreendedores. O setor de shopping center mesmo, grupos que saíram daqui, como o pessoal da Terral, né, que começou com o Buriti Shopping, que está lá empreendendo aí no interior de São Paulo também, além do interior de Goiás, mas no interior de São Paulo. Então temos vários casos, construtoras aí importantes, você pega uma EBM, a própria FGR com o sistema Jardins. Então, assim, nós temos muitos bons casos de grandes empreendedores, tanto no Grupo Novo Mundo, tanto no comércio quanto na indústria, que são pessoas que nos orgulham muito e que a gente procura se espelhar. Então, isso aí isso é próprio do goiano. O goiano é um grande empreendedor, apesar de ser muito tímido em algumas questões. Essa questão. Então, talvez o resto do país precise saber disso, né? Porque o resto do país foca na questão do agro, né? Mas temos muitas outras coisas acontecendo. Bom que hoje é no agro, né? 30 anos atrás, todo mundo achava que era só mato, né? Então, o mato se transformou num agro, né? Com bastante produtivo, diga-se de passagem, tudo, seja na soja, no milho, no sorgo, no algodão, na cana, né? Na pecuária, tanto de corte quanto de leite. Mas, assim, o Goiás talvez precisa se comunicar um pouco mais e de mostrar um pouco mais, inclusive as nossas belezas naturais. Nós temos muitas coisas aqui. Goiás não é só Caldas Novas, Rio Quente e Pirinópolis, né? Nós temos muitas coisas bonitas. Eu costumo até brincar, né, que eu sempre costumo elogiar o nosso estado, dizendo assim, Goiás é tão particular que aqui o rio é quente, a lagoa é santa, o ouro é verde, o morro é agudo, o campo é belo, né? Os montes são alegres, né? E lá no alto ainda tem um paraíso. Então é isso que a gente precisa fazer. E o LEAD é uma maneira da gente conectar as empresas, os empresários, para fazer negócio. Se nós pegarmos, o grupo empresarial de Goiás é um só.
E nós temos essa particularidade de estarmos muito unidos, sermos muito próximos. Então, assim, os associados do Márcio são associados também na parte de indústria da FIEG, na parte de comércio da FEComércio, indiretamente, porque temos os sindicatos aí. Várias dessas empresas estão presentes na ADIAL, e assim vai, no FCDL. Então, assim, nós nos comunicamos, nosso grupo é muito próximo, a gente, né, os eventos que nós fazemos, o público que frequenta é basicamente o mesmo. E só que aí nós temos visões diferentes. Por exemplo, no caso da FIEG, além da defesa institucional, nós temos aí o sistema S para fazer a formação técnica, a formação também de ensino médio fundamental, mas por outro lado o LEAD já para se fazer negócio, para se buscar que as empresas possam entre si, que eu possa adquirir, ir lá no supermercado e comprar um produto, ir lá na concessionária comprar um veículo, um caminhão, uma máquina agrícola, vender meu produto, né? Eu tenho aqui, eu tenho painéis de publicidade, então compra os painéis, compra a publicidade dos meus painéis, eu vou comprar um caminhão seu, vou comprar no supermercado do outro, e assim vai. Então, é um ambiente de negócio onde também temos discussões importantes, não só em Goiás, não só no Brasil, mas no mundo, porque nós temos unidades em vários estados aqui, em vários países, e você citou, por exemplo, o evento de Nova York. Estamos aqui conectados na Rádio Bandeirantes Goiânia. Para você que nos ouve, muito obrigada. Você está na 98.7 FM, ouvindo o FACIEG Pod, o podcast da FACIEG. Estamos recebendo aqui André Rocha, presidente da FIEG, presidente da CIFAEG e também presidente do LEAD Goiás. Eu quero falar para você sobre a VegTex, que é uma assessoria tributária que traz grandes oportunidades para você crescer o seu negócio. Imagine conseguir reduzir a carga tributária e ter de volta no caixa da sua empresa os valores de tributos que foram pagos indevidamente ao longo dos anos. Já ajudamos milhares de empresas a economizar e recuperar milhões de reais, fazendo toda a diferença em suas jornadas rumo ao sucesso. Não perca mais tempo e dinheiro. Venha à VegTex e transforme seus tributos em oportunidades de crescimento. VegTex, gerando oportunidades de crescimento. De volta agora, vamos falar sobre meio ambiente, né, Márcio? Porque o André é catedrático no assunto, viu? André, você participa de várias cadeias de produção e você conhece bem os desafios que nós enfrentamos dessa questão de lidar com o meio ambiente, né? Inclusive, uma parte da imprensa faz questão de construir uma narrativa tratando o empreendedor como um inimigo do meio ambiente, sobretudo quando resvala na questão do campo. Você que está lá no operacional, que está na prática, hoje, na verdade, o maior defensor do meio ambiente é o próprio produtor, porque se ele não atender com rigor as regras que são colocadas, a própria escoamento da produção dele fica obstada, né? Mas é importante sempre a gente trazer a versão de quem produz. É possível comungar desenvolvimento socioeconômico com a preservação do meio ambiente? Não, claro. Assim, até simbolicamente eu posso dizer o seguinte, a minha posse aqui na presença da FIEG foi no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, eu fico muito categórico para poder falar sobre isso. Mas eu acho assim, as preocupações com as questões ambientais, elas estão em voga, tanto se a gente vê tanto a questão do ESG, como inclusive olhando, debatendo, inclusive esses últimos acidentes climáticos, como ocorreu no Rio Grande do Sul. Então, a mudança climática é uma questão que está na pauta. E eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, nem de ser negacionista, entender que estão acontecendo mudanças. A gente vê aí, né, está mais quente em épocas que não deveriam estar, chove em época que não devia chover. Maio chove, não fez frio, né? Não fez frio, né? Mas é o seguinte, mas então a questão do meio ambiente, a gente não pode ser negacionista de um lado, por outro lado, a gente tem que ser realista e tem que também debater a verdade. Nós temos legislações ambientais que têm que ser discutidas, têm que ser adequadas. Quando você está adequando a legislação, você tá adequando ela no bom senso de tentar também preservar mais o meio ambiente. Vou dar um exemplo. Quando nós entramos no CIFAEG, por exemplo, você ia fazer um grande empreendimento e você tinha que fazer uma contribuição para o meio ambiente de acordo com o seu investimento. E um belo dia, num debate com o Ministério Público, eu mostrei o seguinte, olha,
eu quero comprar um filtro para colocar numa usina, para tirar partículas do ar. Na época, um filtro que tira 82% das partículas custa R$50 mil. O que tira 98% custa 150 mil. Se eu comprar o de 150 mil, eu vou pagar mais, porque a minha compensação é sobre o valor do filtro e não sobre aquilo que eu retiro. Então, assim, você está me desestimulando a comprar um equipamento que vai retirar mais partículas, porque eu vou pagar pelo valor. E na mesma hora, eu falo, não, peraí, tá errado. Não pode ser só pelo valor, eu tenho que ver o benefício que vou dar. Então, eu quero te incentivar a você investir em algo que vai ser melhor para o meio ambiente. O próprio governo federal agora, por exemplo, lançou um programa chamado Combustível do Futuro e a Mobilidade Verde, onde você coloca um conceito interessante que chama do berço ao túmulo, porque você olha todo o ciclo de vida, por exemplo, de poluição de um veículo, desde você montar o veículo, você vai pegar todas as peças que você utiliza para fabricar e o que você vai despender de carbono para isso, a duração dele enquanto você abastece com combustível, seja ele etanol, diesel, gasolina, ou seja, energia elétrica, e da onde que provém essa energia, caso seja energia elétrica, e o descarte. Um belo dia eu vou jogar ele fora, esse carro, né, depois de uma vida útil de X mil quilômetros rodados, e eu tenho que olhar toda essa situação. E aí eu coloco a tributação em cima daquele que emite menos. Emitiu menos, eu tributo menos. Emitiu mais, eu vou tributar mais. Eu não quero te incentivar a comprar um carro que seja mais poluente, mas eu estou olhando todo o ciclo. Então, assim, nós temos que ter a coragem de ter esses debates, deixando a questão ideológica de lado, né? O produtor rural, a maior parte dos produtores rurais, ele tem a consciência que ele tem que cuidar bem da terra, porque ele vive dela. Se ele maltratar, tipo assim, a terra devolve, né? Então, assim, ele precisa ter uma boa produtividade. Então, para ele ter uma boa produtividade, ele tem que cuidar dela, ele tem que pensar. Outras questões que a gente tem que debater, por exemplo, questão da irrigação. A gente tem que pensar o seguinte: se eu conseguir concentrar minha produção numa área menor e não precisar expandir, não precisar fazer uma supressão de vegetação em áreas maiores, eu estou ganhando. Mas você está consumindo água. Mas eu posso acumular essa água, eu posso fazer uma barragem para acumular água. Eu posso estudar a vazão do rio e ver o que é aquilo que é permitido. Então, assim, você tem que tratar o meio ambiente, primeiro, tecnicamente, e não pode tratar ideologicamente. Né? Tem coisas feitas erradas? Tem, vamos consertar. Por exemplo, há um debate muito grande sobre desmatamento ilegal. O próprio nome diz, é ilegal. É ilegal, está fora da lei, tem que ser combatido e é um crime que está sendo cometido. Mas eu, de repente, para fazer uma expansão agrícola pecuária, eu poder tratar uma supressão vegetal que está permitida, eu faço um estudo, vou tirar aquelas árvores, eu vou compensar em outra forma, aumentando uma reserva legal, eu vou fazer corredores, né, para poder ligar matas, estabelecimentos, porque também não adianta nada, eu tenho uma propriedade, vamos supor, eu tenho uma propriedade, tem uma reserva legal de 20%. Então, de cada hectare eu vou pegar 20%, é melhor eu concentrar isso, formar um pulmão. Então, quer dizer, são coisas feitas tecnicamente. E que essa própria valorização, para o Brasil é o país que mais preserva, é o país que mais manteve a preservação. Nós temos que ter orgulho disso. Também não adianta a gente criticar, o europeu já desmatou e quer nos ensinar. Quer dizer, ele cometeu um erro desmatando. Então, assim, nós não podemos, da mesma forma que eles cometeram os erros, né, e não podem querer nos dar lição de moral em cima disso, mas nós também temos que dizer o seguinte: o erro foi cometido e quem cometeu reconhece o erro e a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que observar que, por exemplo, essas questões ambientais, por exemplo, são motivos hoje. Por exemplo, o Brasil é um país que precisa avançar muito na questão dos tratados comerciais. Temos pouquíssimos tratados comerciais unilaterais. Queremos fazer um grande tratado com a União Europeia, mas é um tratado junto do Mercosul, não isoladamente. E, logicamente, nós pegamos hoje a União Europeia para proteger os seus produtos agrícolas, que é utilizar a questão do meio ambiente para tentar não celebrar o acordo ou para ter algum ganho no acordo, não ter um prejuízo, porque eles morrem de medo da
competência agrícola e pecuária brasileira, da agroindústria brasileira, não só a produção primária, mas também a própria agroindústria. Mas, por outro lado, eles querem exigir de nós aquilo que eles não fazem. Aqueles que eles não fazem, que eles não dão conta de fazer. Então, assim, são coisas meio incoerentes. Eu acho que a gente tem muita coisa para avançar. Aqui em Goiás nós avançamos muito. E quando avançar não é falar que você modificou uma lei e liberou A ou B. Não é questão disso. Por que a gente avançou, fala na lei ambiental? Porque, por exemplo, nós tínhamos análises de empreendimentos que demoravam meses, anos. Mas porque aí nós trabalhamos para que isso fosse feito de uma maneira informatizada, para que isso fosse feito tecnicamente, quer dizer, você só consegue dar o segundo passo depois de ter feito o primeiro, só dar o terceiro depois de ter feito o segundo, que é o sistema IPs, porque no contrário ficava muito na análise subjetiva de uma pessoa que analisava, de repente te pedia documentos que não estavam previstos, etc. Aí você perdia muito tempo. Agora não, você tem uma lista de tudo aquilo que você tem que apresentar, à medida que você vai apresentando, você vai andando, e aí com isso você consegue muito mais rápido finalizar um processo, desde que logicamente ele esteja certo. Fiscalização continua, fiscalização aumentou, mas graças a Deus a gente tem visto que os empreendedores goianos, independente de ser do agro ou urbanos e tudo mais, estão cumprindo as leis ambientais. Lógico que às vezes tem uma ou outra questão, como é normal, mas tem a fiscalização e tem aí as punições previstas. Eu acho que, volto a falar, com relação ao meio ambiente, a gente tem que deixar a ideologia do lado, não podemos também ser negacionistas. Ninguém é dono da verdade, nem é senhor da razão. Agora, nós temos muitas questões para provar para a sociedade que nós estamos adiante, desde as reservas legais, desde os cuidados que nós temos com as APPs, né? E os próprios cuidados que os produtores têm. Até porque hoje o comerciante, ele busca dentro do meio ambiente, seja empresário do comércio, da indústria, hoje eles sabem que se ele tiver boas práticas de ESG, que não é só meio ambiente, tem a questão da governança, da sustentabilidade, mas com boas práticas ele consegue pagar um seguro mais barato, ele consegue ter linhas de crédito melhores. Hoje você consegue emitir, em alguns casos, os bondes verdes, né, que são linhas com prazo maior e com juros menores. Então, os empresários querem valorizar e estão valorizando o meio ambiente. Recentemente, nós fizemos uma campanha, tivemos o apoio irrestrito da FACIEG, movidos pelo agro. Quer dizer, é uma maneira de eu também valorizar o meio ambiente. Eu quero incentivar que o empresário, que o cidadão, ele possa utilizar o etanol como combustível, porque ele emite menos CO2 do que um veículo elétrico. Eu quero entrar nessa questão. Como é que o senhor vê essa tendência de aumentar o número de veículos elétricos na nossa frota? Esse modelo se sustenta no Brasil, vinga? O que o senhor acredita? Olha, é bem complicado ele se sustentar num curto prazo. Vamos dizer assim, primeiro, o carro elétrico, ele é um carro... O motor elétrico no veículo é anterior ao motor a combustão. Então, assim, você já teve ondas de veículos elétricos que não deram certo. E sempre pelo mesmo problema, a questão do abastecimento. Então, hoje, as pessoas reclamam muito dos problemas de distribuição, não só em Goiânia, não só em Goiás, mas no Brasil. Então, as empresas distribuidoras de energia têm o seu desafio de poder trazer uma energia de qualidade, seja para um pivô lá no campo, mas mesmo dentro das cidades. Vira e mexe, as pessoas reclamam. Então, você imagina o seguinte, eu vou aumentar essa carga. O Brasil hoje, ele importa energia. Ele compra energia elétrica do Paraguai, compra gás da Bolívia, compra gás da Argentina, compra gasolina lá de fora, compra diesel de fora, só não compra sol e vento. Então ele importa. Se eu aumentar a dependência energética, eu vou ter que aumentar a geração. Ou eu vou importar mais, e de quem que eu vou importar, que não é fácil, ou eu vou ter que produzir aqui. Para produzir em curto prazo, você não consegue produzir com fonte limpa. A biomassa você consegue ainda crescer um pouco rapidamente, mas, por exemplo, para fazer fazendas eólicas, elas estão longe do centro de distribuição, de consumo. Então, eu tenho que fazer linhas de transmissões grandes, caras e que também afetam o meio ambiente. Da mesma forma, as fazendas solares, que têm crescido também. Mas, então a tendência do Brasil, se ele precisar crescer muito na geração, ele acabando ele sujando um pouco da matriz energética que nós temos. Nós temos uma matriz elétrica de 86%, 88% renovável e a matriz energética em torno de 48% renovável, porque na energética, entre os combustíveis, aí tem o peso do diesel e o peso da gasolina.
Então esse hoje é um problema. Fora isso, tem a questão do poder aquisitivo da população. Os carros elétricos hoje ainda são mais caros, são bem mais caros. Eu comentei do conceito do berço ao túmulo. Hoje, para você ter uma ideia, para produzir um carro elétrico, eu gasto 54 vezes mais carbono do que para produzir um carro flex, ou 6 vezes mais do que para produzir um carro híbrido. Então, sim, são desafios que tem o desafio da segurança. Como é que é, por exemplo, os prédios, os condomínios residenciais, os prédios, edifícios, eles não foram previstos nem para a questão da carga de todo mundo usar um veículo elétrico. Aí eu tenho que trocar não só a fiação, mas até às vezes o transformador, botar uma subestação, e isso vai pegando um efeito cascata para chegar até a subestação lá da Equatorial, no caso aqui, e como a questão do sistema de proteção de incêndios. Então, são várias questões que precisam ser debatidas. E outra, nós temos que tentar entender qual que é o melhor papel da transição energética para o Brasil. Né? Essa é uma questão maior que a gente precisa discutir. O André tem propriedade para falar sobre isso, foi presidente da CELG também, né? Já nós vamos conversar sobre isso. Eu quero te lembrar da Mag Seguros e da importância de você proteger a sua vida, o seu patrimônio, resguardar a sua família, proteger os seus bens. Se você for fazer isso, procure a melhor. Mag Seguros. Nossa missão vai além de oferecer segurança financeira. É sobre integrar essa conversa às rotinas diárias e construir histórias de confiança. Estamos aqui para inovar, estabelecer conexões duradouras e transformar vidas. Mag Seguros. Somos especialistas em proteger o seu futuro. Hoje. Obrigada a você, sintonizado na 98.7 FM. Eu sou Fernanda Arcanjo, estou acompanhada de Márcio Luiz, presidente da FACIEG. Estamos ouvindo aqui hoje André Rocha, presidente da FIEG. A gente falava há pouco sobre a questão energética, né, sobre as fontes de energia limpa, o aumento do índice de carbono na atmosfera, carros elétricos, tudo isso envolvido, né? E o André tem propriedade para falar sobre isso, eu dizia, porque foi presidente da CELG. Em que ano, André? Eu fui de novembro de 2004 e fiquei até maio de 2007. De lá para cá, o que mudou na gestão dessa questão de fornecimento de energia em Goiás? A gente da CELG, a gente teve a passagem da Equatorial, da Enel e agora da Equatorial. Como é que você avalia esse lapso de tempo que temos aí? O quão pouco evoluímos, na verdade, né? Na realidade é o seguinte, o setor de energia, ele desde 94... ele começou a ser discutido a questão de ser privatizado. E acabou sendo privatizado entre 94 e 98, né, o segundo governo Fernando Henrique. As distribuidoras, geradoras, grandes partes do Brasil mudou de mão para iniciativa privada e que tem mais agilidade, mais acesso a recursos para fazer investimentos. A CELG acabou que foi uma exceção, porque naquele momento, em vez de você privatizar a empresa toda ou a parte da distribuição, você acabou privatizando a principal geradora de energia. E uma série de questões ocorreram, havia uma expectativa que a empresa depois fosse federalizada, que acabou sendo num primeiro momento, antes de ser vendida para a Enel e posteriormente a Equatorial adquiriu da Enel. Então foi uma empresa que viveu desafios porque ela não tinha uma capacidade de investimento, porque o Estado não tinha como investir em energia. Ela não tinha naquele momento, por exemplo, as empresas públicas não tinham acesso ao BNDES, hoje elas já têm, mas na época não tinha. Então, foi um momento assim, desafiador, do momento que o Estado crescia muito, precisava de energia, a empresa acabou tendo que se endividar para poder fazer frente a esses investimentos, para que o Estado não parasse por falta de energia ou por ter uma energia com má qualidade. Eu tenho orgulho que em 2005 nós ganhamos o prêmio de melhor distribuidor do Brasil e em 2006 nós somos finalistas, que é entre os 3, né? Mas isso justamente porque a gente fez muitos investimentos nesse período. Para você ter uma ideia, entre 97 e 2004 a CELG investiu R$500 milhões, 70 milhões por ano,
basicamente. Em 2005, 2006, nós investimos os mesmos 500 milhões de reais, eram 250 milhões. E entre 2007 e 2014, ela voltou a investir 500 milhões, voltou a 70 milhões por ano. Então, assim, nós conseguimos fazer muitos investimentos, lógico que foi à custa de empréstimos, mas porque a gente tinha um problema anterior, né, que a gente precisava melhorar a qualidade das linhas de distribuição e fazer investimentos que, inclusive, permitiram que ela pudesse investir pouco no período subsequente. A dificuldade que as distribuidoras têm, e a Equatorial está enfrentando isso, é justamente assim, dela pegar essa demanda reprimida de um Estado que cresceu e que cresce acima da média nacional, tem os desafios de crescer muito no campo, né? Nós precisamos aí, hoje você pega, por exemplo, o Vale do Araguaia, que é uma região que hoje é muito promissora, sobretudo na questão da soja, sobretudo na questão da irrigação, você precisa levar energia para essas regiões, assim como no Vale do Pamplona, você pega essa região ali de Lusiana até Catalão, você tem uma quantidade muito grande de pivôs, indústrias se instalando no estado. Então, assim, tudo isso demanda energia, demanda investimentos e não é barato e também demora para você comprar um transformador, comprar um gerador. Então, são questões que demandam. Então, é um grande desafio, né? O Estado tem feito uma gestão o poder público, né, de cobrar muito das empresas. Eu acho que o fato de você conseguir privatizar foi um avanço, o fato de você mudar da Enel para a Equatorial foi um outro avanço. As entidades de classe, elas têm sido muito solicitadas no dia a dia pelos seus associados a estarem lá buscando uma boa interlocução, e temos tido uma boa interlocução com a Equatorial, no sentido da gente tentar avançar. Nós estamos entendendo os planos de investimento da empresa, estamos confrontando com os planos que a gente recebe dos nossos associados, daquilo que eles querem e precisam investir, ou que eles estão tendo essa demanda reprimida, e procurando se comunicar para que seja dado prioridade no investimento A ou no investimento B, para que a gente possa ter uma energia de qualidade que permita o Estado continuar a crescer, né? Nós não podemos deixar de crescer por falta de energia ou por uma energia de baixa qualidade. Então, esse é um assunto que tem demandado muito das nossas entidades. Isso é pauta frequente na FIEC. Tenho certeza que o Márcio aí está sendo frequentemente cobrado e está fazendo também essa marcação corpo a corpo com a Equatorial, justamente para destravar investimentos. Não só os investimentos da Equatorial, e alguns deles são feitos inclusive em parceria com a iniciativa privada, muitos deles, quer dizer, essa prática da iniciativa privada, ser parceiro, fazer investimentos, receber energia, é uma prática antiga, quer dizer, antes inclusive da minha época, mais de 20 anos, isso já ocorre no setor elétrico como um todo, não só em Goiás, mas ultimamente isso precisa ser feito com investimentos caros. Então a gente está no dia a dia tratando desses investimentos, seja da iniciativa privada em parceria com a Equatorial, e seja para que a gente possibilite que hajam outros investimentos da iniciativa privada no seu negócio. Porque não adianta eu pegar a empresa do Márcio, por exemplo, e ela ter que pegar o capital de giro que ele tem, que ele precisa para o seu investimento, para o seu dia a dia, e você de repente colocar isso apenas no investimento de energia e faltar o que ele precisa para o seu dia a dia. Vamos tratar agora de uma questão que foi muito falada na reunião do LIDE em Nova York, que foi a reforma tributária, né, Márcio? Esse assunto é pedreira, viu? Ainda bem que nós estamos com um professor aqui. Eu estou tendo a oportunidade de estar lá no Fórum Empresarial, e tanto o André como o Tchequinho também da Dial são pessoas muito capacitadas para enfrentar esse assunto. André, é inegável que o Estado de Goiás nos últimos 20 anos passou por um momento de muito crescimento econômico. Isso é um fato. E muitos especialistas apontam que um dos grandes fatores para isso foram os incentivos fiscais, que está sendo moído aí pela reforma tributária. O que é a sua visão a médio e longo prazo para o Estado de Goiás, se essa reforma tributária, de fato, ela foi implementada? Queria destacar, assim, para nós, os incentivos, eles são o principal mecanismo de desenvolvimento regional, justamente porque faltam políticas públicas federais de desenvolvimento regional. Então, foi a maneira que os estados, né, foram cada um à sua maneira, né, fazer o que o pessoal chama de guerra fiscal, mas ela existe por dois motivos. Primeiro, por uma falta de uma política de desenvolvimento regional. Segundo, porque a carga tributária brasileira é muito cara, é muito alta. Então, assim, isso possibilita você ter uma guerra mais firme. Mas o incentivo fiscal, ele ocorre no mundo inteiro. Você pega
Estados Unidos, você pega na Europa, você pega na China, em todos os lugares você tem as regiões que você faz de uma forma ou de outra um incentivo para uma cadeia produtiva ou para alguma política específica. O próprio Estados Unidos mesmo tem o seu Inflation Reduction Act, o IRA que eles chamam, que está lá fazendo um incentivo para poder promover o desenvolvimento de cadeias produtivas importantes para que ele não enfrente os problemas que eles viram na época da Covid, né? Que você ter toda uma cadeia do início ao fim. Por exemplo, você pega o caso do setor farmacêutico, né? Nós somos dependentes de comprar os IFAs, os materiais lá da China e da Índia. Precisamos criar uma política para fazer isso no Brasil. Os Estados Unidos estão fazendo isso. Da mesma forma, setor aí de embalagem, você precisa de resina plástica, chips, né? Faltou na indústria automobilística, faltou computador para tudo quanto é lado. E assim vai. Então, fertilizantes, né? Nós temos o agro, somos a potência do agro, mas somos totalmente dependentes de fertilizantes, da China, do Canadá, do Marrocos, da Rússia, da Ucrânia. Então o Brasil precisa, esse é um ponto a ser explorado. Bem, no caso do desenvolvimento regional, Goiás, como você disse, avançou muito com os incentivos, quer dizer, quando o Estado ou deixou de cobrar o ICMS, mas ele deixou de cobrar daquilo que ele não tinha. Então ele não teve perda de receita. Se eu não tenho uma fábrica de caneca, né, eu não tenho receita da fábrica de caneca. Então, se eu me permito, monta uma fábrica de caneca e paga só 5% do imposto, eu vou ganhar esse 5% que eu não tinha. Em vez de você pensar, eu estou deixando de ganhar, você não tem a fábrica. E quando você não tem a fábrica, não é só imposto que você não tem. Eu não tenho um imposto, eu não tenho um emprego. Então é isso que foi importante. Goiás conseguiu entender isso, saiu na frente, atraiu grandes empresas, a economia cresceu acima da média e, logicamente, depois os outros estados, principalmente os estados emergentes, a gente tem uma competição muito forte aqui no Centro-Oeste com o Mato Grosso do Sul, com o Mato Grosso também, mas mesmo Minas Gerais, né, Paraná, também fizeram políticas semelhantes, às vezes algumas gerais, outras específicas para alguns setores, né? E também com isso conseguiram atrair empregos. O bom da reforma tributária é que nós também depois descobrimos uma série de incentivos que eram praticados em outras unidades da federação e que não estavam expostos, sobretudo incentivos portuários. Nós vimos lá cada incentivo lá do Espírito Santo, Santa Catarina, na área de exportação. Por exemplo, você pega a região nordeste do país, você tem vários incentivos que os industriais ganham, mesmo exportando. Então, exporta, ICMS zero e ainda recebem créditos do imposto que ele não pagou para poder... Então, isso são práticas diferentes. Bem, mas o maior problema que a gente enfrentou não é necessariamente nem com a reforma tributária, que foi com a MP 1185, que virou a Lei 14789, que trata de tributar a subvenção de investimentos. Quer dizer, isso aí é um absurdo. Você imagina que o Estado, para atrair empresas, ele cria um incentivo fiscal, então ele abre, na teoria, mão de uma receita, que volta a dizer uma receita que ele não tinha, aí vem a União e resolve tributar em cima daquilo que o Estado liberou. Então, quer dizer, o Estado não está tendo a receita e a União vem e quer tributar em cima disso. A segurança jurídica, onde é que fica? E o que você acabou de falar. E tinham, assim, discussões da Receita ao longo dos anos. Ela já tinha perdido várias vezes no STJ. Mais recentemente, no ano passado, ela perdeu no STJ novamente uma provocação. Fez uma medida provisória que ela fala, para corrigir a decisão do STJ. Não é para corrigir. O STJ decidiu contra ela não é o dono da bola. Eu não gostei, então agora eu vou jogar em outro campo com a minha bola. Então, criou uma medida provisória. Infelizmente, o Congresso não percebeu o alcance e a natureza horrível para todo o setor produtivo, em todos os estados brasileiros, todos, não só, mas sobretudo aonde você tinha mais incentivo, que era o caso Centro-Oeste. Então, para nós perdemos muito com a questão da MP 1185. Na reforma tributária, quando você quer a reforma tributária, o que você quer? Simplificação. Você não tem. Criou um manicômio jurídico aí, que até 2032, você tendo aí uma transição que você não vai reduzir problema nenhum. Carga tributária, redução de carga. Também não houve redução de carga. E quando você começa a discutir que alguns setores têm que ter cargas menores, que o princípio dela era você equalizar as cargas tributárias. Então você não reduziu a carga tributária, você não simplificou e ainda trouxe
um problema muito sério para o estado de Goiás e outros estados. Por quê? Porque quando você começa a tributar no consumo e não na origem, né, você cria uma distorção. Porque nós atraímos empresas aqui para Goiás, como o Mato Grosso do Sul atraiu também, Mato Grosso, outros estados, para produzir não só para o estado, mas para produzir e exportar. Não só para outros países, mas para outros estados. Pego, por exemplo, o setor de açúcar e álcool. Eu produzo hoje, eu consumo 30% do que eu produzo aqui dentro do estado, 70% eu vendo para São Paulo, eu vendo para Minas Gerais, eu vendo para o Nordeste. E com essa tributação ficando lá, como é que o estado continua a me dar um incentivo, sendo que ele não está recebendo a receita? Então, assim, o estado está tendo o ônus da água que eu consumo, da energia que eu consumo, e não está tendo o bônus, e vai deixar de ter o bônus da receita. Vamos fazer uma pausa aqui nesse ponto para eu falar da OCB, a força do cooperativismo. Antes, quero agradecer a você conectado na 98.7 FM. Obrigada a você que nos ouve, obrigada a você que nos acompanha pelo YouTube da FACEG. Estamos recebendo André Rocha e você, obrigada pela companhia. Vamos ver o VT da OCB. O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, faz bem, pra ideia virar ação. O COP é formação pra sociedade. O faz COP é sustentabilidade. Certo. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem para todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos COP. De volta, falamos de reforma tributária, agora vamos falar de política, né, Márcio? Jogar um pouco de pimenta, né? Bora! André, como já dito e visto aqui, você é um líder classista catedrático. Mas também teve um período no mundo político. Você foi presidente da CELG, ficou lá 3 anos e não tem como você não ter contato político ali. Então é um mundo que você também vivenciou. O que é a sua experiência que você teve nesse período? E também você participou de maneira muito ativa na época do governo Marconi. Quais foram os avanços e retrocessos comparando o governo Marconi e o governo do Ronaldo Caiado? Bem, assim, só fazer uma parte, né? Eu, na realidade, quando eu fui chamado para ser presidente da CELG, eu fui chamado, sobretudo, assim, por qualidades técnicas que eu tinha como engenheiro, formação, e eu também era uma liderança classista, né? Eu era presidente tanto da Associação Goiana das Empresas de Engenharia, da AGE, quanto era presidente também na época do Cicobi Engecred. A gente tinha fundado o Cicobi Engecred, eu fui o primeiro, depois fui o segundo presidente. E agora, novamente, coincidentemente, eu continuo como presidente. Eu acho assim, nós temos que analisar o estado de Goiás. Eu acho que o ponto que as lideranças classistas têm que analisar é naquilo que cada uma das lideranças, cada uma das entidades contribui para melhorar. E a gente tem que pensar em avançar da mesma forma das nossas entidades. O Márcio hoje ele é presidente da FACEG, ele tem que procurar preparar um bom sucessor que faça um trabalho melhor do que o Márcio. E da mesma forma assim. Lógico que no mundo político isso não ocorre. É mais difícil até porque você tem justamente mudanças, né? Você tem mudanças de gestão, de partido político, de olhar. Quer dizer, não é só de olhar, porque pessoas mudam em todos os lugares, mas eu falo de questão de gestão. Eu acho que Goiás tem muito assim, se a gente fizer uma análise, pegar os últimos 40 anos, nós vemos, por exemplo, um governo que avançou muito na infraestrutura, o governo Iris Rezende, que criou uma infraestrutura que possibilitou depois uma atração de empresas que ocorreu sobretudo no governo Marconi. Mas por quê? Porque eu tinha uma infraestrutura pronta. Né? Quando a empresa vinha, olhava Goiás e olhava o Mato Grosso, olhava o Mato Grosso do Sul, ele olhava Goiás e eu via aquela quantidade de estradas que o Iris tinha feito de investimento. Você olhava uma geração maior, porque a CELG, querendo ou não, você tinha a época Cachoeira Dourada, você tinha mais geração de energia no estado. Então, isso ajudava. Aí você conseguiu atrair muitas empresas no período aí de 90, principalmente de 92 a 98 a 2014, você atraiu muitas empresas porque
nós pegamos o momento que o país cresceu, no momento que alguns estados se perderam na questão de atrair empresas, vê o caso do Rio Grande do Sul mesmo, o caso do Paraná e o caso de Minas Gerais, foram estados que em função de políticas públicas ruins dos seus governantes, acabaram afugentando investimentos, né? Então, algumas empresas, a Pif-Paf saiu de Minas, veio para cá. Nós temos o caso clássico, né, da Ford, que era para ir para o Rio Grande do Sul, foi para Bahia, né? Então, por algumas questões. Então, e Goiás conseguiu ganhar muito com isso. Nós tivemos um boom do agro, como eu destaquei na resposta anterior. Aqui nós temos grandes empresários que souberam crescer e cresceram não só para o nosso pequeno mercado interno, mas souberam crescer para o Brasil, tanto do agro, fora do agro, citei também, inclusive, concessionárias de veículos também. Então, isso ocorreu. E aí, só que nós temos que, ao mesmo tempo que crescer, a gente também tem que debater a sustentabilidade do crescimento, a questão fiscal, porque a receita cresce, o Estado cresce, mas a despesa cresce, né? E como diz aí, né, os grandes gestores, né, a despesa é igual a unha, você corta, mas você tem que tomar cuidado porque ela vai crescer de novo, você tem que continuar cortando, tem que fazer muito essa questão. E, então, assim, nós vivemos um período diferente, né? O governador Caiado, ele inclusive enfrentou, como tantos outros enfrentaram, uma pandemia, que foi um momento sui generis para todos nós, um momento de aprendizagem e de muita superação. Acho que Goiás Goiás atuou muito bem com relação a isso, por diversos fatores, né? Por acreditar na ciência, por ser cauteloso em algumas situações, né? E também por ter também criado uma secretaria de uma retomada, então ter buscado essa retomada rapidamente, avançado, e depois ouvido muito o setor produtivo. Você acho que é testemunha que, principalmente nos últimos 2 anos, o governo tem dialogado mais com o setor produtivo, ouvido mais, criando condições de competitividade, e Goiás retomando essa rota de investimentos. Quer dizer, Goiás que continuou crescendo, né? Goiás, né, se você pegar o período de 2019 a 2024, Goiás cresceu muito, cresceu acima da média, tem um PIB histórico. O fato de nós termos uma segurança, literalmente uma segurança pública, ajuda muito, quer dizer, isso estimula a pessoa a investir. E Goiás avançou em outras áreas, essa questão da regionalização de saúde, que não é só para o governador também ser médico, mas o governador precisou avançar nisso, até em função da própria Covid, de você procurar ter leitos de UTI no interior do estado, né? E ao mesmo tempo o empresariado goiano avançando, crescendo, porque uma das particularidades do agro que a gente falou de Goiás e que ajuda muito é que o agro ele interioriza o desenvolvimento. Quer dizer, nada contra, né, setores que trazem esse desenvolvimento nas grandes cidades, urbano, mas o bom do agro é que você consegue interiorizar o desenvolvimento. Então, você pega um município como Perolândia, recebe uma usina de álcool, você pega Corumbaíba, vai lá e recebe um laticínio, e assim vai, né? Você pega São Simão, quer dizer, além de todo um hub logístico, você tem biodiesel. Então, o agro é bom para isso. Então, assim, Goiás, que tinha uma infraestrutura que tem que ser cuidada, porque o problema do patrimônio público é isso, você faz ele há 40 anos, se você não mantém, né, você acaba tendo um prejuízo maior. Então, ao longo dos anos você tem que manter, em alguns momentos ele foi deixado de lado, mas ele precisou ser cuidado. Você tem melhorias na saúde. Vamos falar agora então de um assunto que não pode faltar aqui nesse podcast, que é associativismo, né, Márcio? André, nós sempre comentamos que nós fazemos aqui uma luta cultural. Todo podcast nós fazemos questão de abordar esse assunto, que é despertar em quem está nos assistindo a importância de você estar dentro de uma entidade classista, seja qual segmento for, porque os desafios que sempre vão ter em qualquer atividade, dentro da sua classe, da sua categoria, você vai encontrar pessoas que passam pelas mesmas aflições e, em muitos casos, quem já passou por uma situação difícil já encontrou uma solução. Então, essa troca de experiência, essa vivência, ajuda muito. Mas, apesar de ser algo até óbvio, nós ainda enfrentamos muitos desafios. Poucos são aqueles que estão dentro da FIEG, estão dentro da FACIEG, do FCDL, das entidades de classe. Então, a pessoa, como é o seu caso, que tem toda uma vivência, sabe na prática qual é a importância
de estar dentro de uma coletividade, é sempre bom a gente pegar essa mensagem, porque eu tenho certeza que você é um formador de opinião e vai nos ajudar nessa luta, né? Nós temos vários presidentes de associação comercial que estão lá no interior e eles vivem desafios diários para manter a associação comercial ativa, liderando processos, mas acima de tudo de trazer para dentro do seu meio quem ele de fato representa, que é o comerciante. Márcio, é importante você falar sobre isso, porque ainda mais o caso que você citou, né? A FACIEG, ela tem uma presença muito forte, né, no interior do estado, então essa questão é muito importante, que você pega, tanto o presidente tem um desafio lá em Itumbiara, o Porangatu, né, tem desafios iguais, ou às vezes até maiores do que quem está em Aparecida, ou quem está em Anápolis, ou quem está em Goiânia, por exemplo. E é bom lembrar que quando você se une lá na sua cidade, então vamos pegar lá Porangatu, então você pega pessoas que têm os mesmos problemas, você consegue fazer uma interlocução com o poder público local, você vem aqui na FACIEG e chega aqui e fala assim, olha, nós estamos com esse problema na região de Porangatu, você descobre que é o mesmo problema que tem em Uruaçu e descobre que às vezes é o mesmo problema que você tem lá em São Luís ou em Itumbiara, né? Não é só um problema regional. E você precisa às vezes ter uma interlocução e discutir políticas públicas, por exemplo, com o governo do estado ou no Congresso Nacional. E ao mesmo tempo, de repente, você descobre que outros segmentos, né? O agro está passando pelo mesmo problema, ou a construção civil, ou a indústria, né? Algum outro segmento está passando pelo mesmo problema. E depois você descobre que em outros estados você tem aquilo. Então, assim, primeiro que aquela história, que quando você descobre que tem mais gente com problema, dá até um alívio, não sou só eu, né? Então já estou sozinho nesse mundo enfrentando isso. Mas você consegue ver como é que as pessoas, como é que os empresários, como é que as entidades estão enfrentando o problema e às vezes resolvendo, e toma aquilo. A gente aprende com os acertos dos outros e aprende também com os erros dos outros. Não, esse caminho não deu certo, então não vou seguir, não vou perder tempo. E é bom também enfatizar que não só essa associação comercial, por exemplo, de Itumbiara, que hoje ela tem uma ligação com a FACIEG, mas lembrar também da ligação da FACIEG com a CACB, quer dizer, que você ainda tem uma confederação que ela tem hoje, ela pode, por exemplo, entrar com a discussão de uma ação direta de constitucionalidade numa lei, ela tem um peso, né, pela força da entidade, pela capilaridade que ela tem, de várias entidades, vários associados, dela conversar com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, além daquilo que regionalmente, né, o Márcio tem ligação ali com aquele deputado, aquela deputado, aquele senador, aquela senadora de Goiás. Aí o outro presidente lá de Itumbiara tem com outro, e assim vai. Quer dizer, então é um somatório e uma união de forças, e fora a união que nós temos também com o Fórum Empresarial, e que o Fórum também exerce dessa mesma maneira. Você pega uma FEComércio, que tem uma força muito grande aqui no estado de Goiás, e tem a CNC, que ela é ligada, inclusive hoje o nosso presidente Marcelo Baiocchi tem uma função na diretoria da CNC, assim como o nosso presidente Luiz Alberto está lá na diretoria da OCB Nacional, assim como o Sandro Mabel agora está licenciado, mas é primeiro secretário da CNI, e assim vai. Então, assim, essa questão também ajuda, porque a gente tem o Zé Mário, vice-presidente da CNA, que é o presidente da FAEG, é o presidente do nosso SEBRAE. Então, assim, as nossas lideranças, ela, além da questão da atuação local, regional dentro do estado de Goiás, eles têm conseguido. Goiás é um verdadeiro celeiro de lideranças, então eles têm uma atuação muito forte no cenário nacional e que nos ajudam, porque eles têm uma interlocução não só com o prefeito aqui e com o governador, mas também lá no Executivo Federal, com o presidente da República, com o parlamento de uma maneira geral e com outros governadores. É aquela história, né? Sozinho é difícil, junto não é que é mais fácil, é um pouco menos difícil, né? A gente quer agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Obrigada, viu, André? Obrigado, Fernanda. Obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Um prazer estar aqui com vocês e com os amigos da FACIEG, com os amigos da Rádio Bandeirantes também. Esse foi mais um FACIEG Pod. A gente agradece você que nos ouviu até aqui, você que nos acompanhou. Muito obrigada. Cada semana um episódio novo. Você pode acessar todos eles ali no YouTube da FACIEG. pode ouvir aqui também pela Rádio Bandeirantes Goiânia 98.7 FM. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado.